Talvez a pergunta mais presente nessa última sessão de Q&A é se eu acredito no Brasil, né? O Brasil tem salvação, você tem esperanças que o Brasil saia das garras do PT e do Supremo, corremos risco de virar a Venezuela, enfim, tem aqui, sem brincadeira, dezenas de perguntas sobre essa situação, né, brasileira e a expectativa. O Brasil sobrevive até 2026, você ainda acredita no país? Bom, se eu realmente não acreditasse, não estaria mais falando, não estaria mais tentando conscientizar as pessoas do que nós estamos vivendo, né? Então, a minha resposta pode ser otimista no determinado ponto de vista, né, no longo prazo, mas pessimista no curto prazo. Eu acho que nós chegamos num nível de aparelhamento e mesmo de corrupção das instituições que dificilmente vai ser revertido num curto espaço de tempo. Por outro lado, hoje é um nível de consciência sobre o estado de coisas que não existia há algum tempo atrás, em que o Brasil já estava corrompido, né? Então, a minha esperança era que o último ciclo eleitoral e as manifestações, né, que nós tivemos a partir de 2013 pudessem promover a refundação do Brasil, o que, obviamente, não aconteceu. O sistema já estava muito mais infiltrado, nós já tínhamos aí um aparelhamento muito maior do que até mesmo eu imaginava, e o sistema conseguiu aí produzir uma espécie de império contra-ataca, né, e destruir esse movimento de refundação do Brasil. Então, no curto prazo, a situação deve piorar e dificilmente nós vamos ter uma mudança. Agora, no longo prazo, essa conscientização pode ser um passo para a construção de um novo Brasil, né, de todo um ciclo mais longo de reconstrução. É isso que eu imagino que aconteça. E nesse lado, desse aspecto, eu sou otimista, né? Mas, obviamente, nós temos que estar preparados para uma batalha, ou melhor colocando, para uma guerra, né, de longa duração que vai ser promovida através de uma série de batalhas. Então, no longo prazo, eu sou otimista. No curto e médio prazo, eu sou bastante pessimista. Duas perguntas sobre uma entrevista do ministro Moraes ao Globo, em que ele fala que era alvo de planos para prendê-lo e até mesmo para executá-lo em praça pública, né, na Praça dos Três Poderes. Primeira pergunta. 8 de janeiro não foi no domingo? Plano para prender e matar alguém que sabidamente não estaria lá? O ministro mesmo disse que estava em Paris. Segunda pergunta. Se Xandão, nesse caso, é vítima, como ele pode julgar, condenar e estabelecer sentenças? Uma pergunta bem importante, né? Uma série de problemas em relação a essas declarações. Primeiro, né, por que elas surgem apenas agora, um ano após os atos do dia 8 de janeiro? Nós sabemos que esse tipo de conversa, esse tipo de bobajada de internet acontece a todo momento. Eu mesmo sou alvo de ameaças. Isso acontece com uma certa frequência e todo mundo que, né, tem algum relevo na internet deve ser alvo desse tipo de ameaça em algum momento. O próprio ex-presidente Bolsonaro não foi só alvo e continua sendo alvo de ameaças, como teve a sua vida ameaçada por um atentado à faca, né? Quem não lembra? Além disso, nós tivemos aquelas demonstrações de ódio completo e aquela sugestão de assassinar do presidente, a cabeça de borracha usada como bola de futebol, segundo a Folha de São Paulo, foi uma manifestação artística, né? Vejam a diferença de tratamento. Nós tivemos a Facada Fest, uma festa que sugeria o assassinato do presidente, mas aí tudo bem, aí é liberdade de expressão, né? Mas por que isso acontece agora? Por que o ministro vem a público aí sugerir esse tipo de plano que ninguém conhecia, nem mesmo a relatoria daquela CPI do dia 8, aquela CPI, né, pizzaiolo lá do dia 8, em que isso não veio à tona em nenhum momento. O próprio diretor da Polícia Federal falou aí em conversas alopradas na internet, sugerindo que não se referem essas conversas aos réus, aos condenados no dia 8 de janeiro, mas sim a outras pessoas, né? Mas por que isso acontece? Por que isso vem à tona agora? Porque, minha especulação, porque há a necessidade de justificar o estado de exceção em curso, a arbitrariedade, né, cometida contra essas pessoas, o afastamento do devido processo legal, o fim do Estado Democrático de Direito, para, entre aspas, defender a democracia de possíveis assassinos. Mais do que isso, né?
tanto o ministro quanto a militante de redação tenta sistematicamente tratar todos os chamados bolsonaristas como pessoas criminosas e perigosas, que devem ser afastadas do convívio social, né? O problema é que se trata aí de pelo menos a metade da população brasileira. Então, eu especulo que esse seria o motivo para essa declaração agora. Claramente, isso traz a questão, nós temos, né, no Código de Processo Penal a impossibilidade de um juiz julgar um caso em que ele é parte. E se ele se apresenta como vítima dessas pessoas, ele seria parte. Porque é vítima, né? Em nenhum sistema jurídico do mundo é aceitável que supostas vítimas sejam julgadores desses possíveis algozes, né? Isso não existe. Então, obviamente que é um impedimento. Esse processo todo, ele é cheio de ilegalidades, de nulidades. Em primeiro lugar, né? Essas pessoas não têm foro privilegiado. Você não pode julgar pessoas no Supremo que não tenham foro privilegiado. A justificativa é que há conexão com pessoas com foro privilegiado, eventuais autoridades, mas até agora, todas as pessoas condenadas, ou mesmo indiciadas, investigadas no escopo do 8 de janeiro, nenhuma delas tem prerrogativa de foro, né? Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto nós já falamos, como é que uma vítima vai julgar os possíveis algozes. Além disso, né, nós tivemos o cerceamento do direito de defesa. Os advogados não puderam nem mesmo fazer a defesa oral na corte. Isso foi abolido depois das primeiras defesas, que foram bem curtas, diga-se de passagem. Um processo expresso de poucos meses, lembrando, né, que corruptos julgados pelo Supremo estão com seus casos aí na corte há mais de década, em alguns exemplos. Então, tudo isso sugere um julgamento no tribunal de exceção, um julgamento político, para aí criminalizar toda a direita brasileira. É isso que está acontecendo e é isso que acontece em regimes ditatoriais. Por que a direita é tão passiva? Há várias formas de interpretar essa pergunta e de respondê-la. A direita, por si só, por definição, já tem, né, como crença primordial a ideia de evolução aos poucos da sociedade, de evolução a partir da tradição. Quem tem um pensamento revolucionário e busca modificar de maneira profunda, de maneira aguda, de maneira rápida a sociedade é a esquerda. Então, por definição, a direita é mais passiva do que a esquerda. Em relação à direita ser passiva contra os avanços autoritários e destrutivos da esquerda, nós temos que entender a ideia de meios de ação. Hoje, no Brasil, depois do aparelhamento das instituições, a esquerda conta com a maior parte dos meios de ação. Nós temos aí, por exemplo, o próprio judiciário, né? O topo do judiciário completamente aparelhado pela esquerda, o que faz com que nós não tenhamos os meios de ação, como, por exemplo, a própria imprensa, como a academia, né? Os meios de ação estão nas mãos da esquerda, o que dificulta a atuação da direita. Então, tem um problema filosófico, ou não seria bem um problema, seria uma característica filosófica da direita, que é mais lenta, gradual, mais passiva, como você colocou, e tem um problema prático no curto prazo, que é o aparelhamento das instituições pela própria esquerda. Hoje já se pode pensar em sair do Brasil com a família? Obviamente que pode se pensar, né? Eu mesmo já pensei isso há muito mais tempo atrás e saí em 2014. Hoje tenho minha família aqui nos Estados Unidos e jamais me arrependi desse movimento. Se você morasse no Brasil, qual seria o estado? Olha, me parece que o estado que oferece as melhores condições, né, de vida hoje é Santa Catarina, que apresenta níveis de criminalidade mais baixos, níveis educacionais mais altos, uma maior tranquilidade nas cidades, um ambiente político também um pouco mais livre. Então, acho que se eu morasse no Brasil hoje, eu buscaria morar em Santa Catarina. Acha que viraremos uma ditadura como a China? O Brasil já é uma ditadura. Talvez não tão dura, né, quanto a chinesa, mas o caminho é esse. E eu falei isso quando houve o resultado eleitoral. Quando muita gente indicava um caminho venezuelano. Eu indicava, não, o caminho é um caminho chinês. Qual a diferença? Há uma certa liberdade econômica para o mercado funcionar, gerando uma certa prosperidade financeira, né, apesar de ser bem limitada, mas não há mais liberdade política. E é exatamente o que nós estamos vendo no Brasil, cada vez menos liberdade política. A censura, a perseguição, a prisão, aqueles que não estão alinhados à agenda socialista, há medo, né?
Mas a economia segue funcionando, apesar, né, de forma bastante limitada. O crescimento é bastante limitado nesse contexto, porque não há segurança, não há incentivo aos investimentos. Há muita incerteza por conta dessa ditadura, além, né, da questão da falta de criatividade, de liberdade que uma ditadura oferece, dificultando a manutenção do crescimento. Então, sim, nós estamos no modelo chinês.